No dia 11 ou 12 de novembro, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, o Coritiba deverá jogar no estádio Dorival Brito, na Vila Capanema. Isso porque vai acontecer um show no Couto Pereira e a diretoria do Coritiba já procurou o Paraná, as conversas já estão adiantadas, os dois times estão apenas esperando a homologação das datas por parte da CBF para que o Coritiba possa, então, alugar a Vila Capanema. Luiz Ferraz, bom dia. Oi, Osmar, um abraço para você, para quem nos acompanha aqui no Tempo Extra desta terça-feira. E o Paraná Clube deve entrar em acordo com o Coritiba para ceder o estádio Dorival Brito e Silva, Vila Capanema, ao seu rival para a disputa do jogo diante do Cruzeiro, ou no dia 11 ou no dia 12 de novembro. A tabela ainda não foi confirmada pela Confederação Brasileira de Futebol, mas já há um acordo entre as duas diretorias para que a Vila Capanema seja emprestada ao Coxa para encarar a Raposa pela competição nacional. O contrato, de fato, de empréstimo ainda não foi assinado. Há um acordo verbal entre as duas partes e os valores já foram acordados. Além disso, a Vila Capanema deverá ser adequada para receber a partida da Série A do Campeonato Brasileiro. Além da questão do VAR, tem também o sistema de iluminação da Vila Capanema que deve ser reformado pelo Coritiba para este compromisso diante do Cruzeiro pela Série A do Campeonato Brasileiro. Então é mais uma forma, do Paraná conseguir manter a Vila Capanema em boas condições e também mais uma forma do Paraná aí lucrar nesse momento, sem jogos. O Paraná que fez o seu último jogo lá na metade do ano, quando se despediu do Campeonato Paranaense da segunda divisão, vive um momento complicado, um momento de bastante bastidores, digamos assim, com relação às negociações da sua Sociedade Anônima do Futebol, mas é importante a entrada desse dinheiro para que o Paraná mantenha as suas contas em dia nos próximos meses. Eu volto com você, Osmar. Obrigado, Luiz Ferraz. Eu acho realmente muito bacana esse tipo de acordo, porque atende a todas as partes. É bom para todo mundo. É bom para o Coritiba, que vai poder alugar o Couto Pereira, vai ganhar também um dinheiro lá no Couto Pereira com o show. Depois, é bom para o Paraná, que terá o seu estádio reformado, o gramado principalmente em boas condições, a iluminação também, como falou Luiz Ferraz, além da parte financeira também para o tricolor da Vila. É realmente importante esse acordo aí para as duas equipes. O Coritiba terá, ou deve seguir aí com o Slimani no ataque. Isso porque o Coritiba montou uma verdadeira estratégia para que o jogador pudesse chegar já. E ele estará na nossa capital já amanhã. Inclusive o Slimani, que fez gol ontem com a seleção da Argélia. Nicolas França, bom dia. Muito bom dia, Osmar Antônio. A passagem do atacante Islan Slimani pela seleção argelina nesta data FIFA levantava muitas preocupações na torcida coxa branca. Não havia nem sequer a segurança de que ele voltaria a tempo para o duelo de quarta-feira com o Cuiabá, no Couto Pereira, na retomada do Campeonato Brasileiro. Mas, no fim das contas, as notícias são mais boas do que ruins. Por exemplo, o atacante manteve a ótima média de gols nos dois amistosos disputados pela Argélia. Antes de se apresentar lá na sua seleção nacional, da qual é o maior artilheiro de todos os tempos, ele havia marcado pelo Coxa gols nas 3 últimas rodadas do Brasileirão, contra São Paulo, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. E aí, pela Argélia, manteve a média. Marcou um gol de pênalti na vitória por 5-1 sobre Cabo Verde no final da semana passada, jogo no qual foi titular, e ontem começou no banco de reservas, o duelo com o Egito, disputado em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, um clássico ali da região norte da África, envolvendo muita rivalidade. Foi até um combinado dele com a comissão técnica da seleção argelina, pensando já no jogo de quarta-feira pelo Coritiba. Entrou aos 23 minutos do segundo tempo e ali por volta de 47 para 48 minutos marcou o gol de cabeça da seleção da Argélia, ou seja, 5 partidas disputadas ultimamente por clube e seleção e 5 gols marcados pelo Slimani, 3 deles de cabeça, que é a especialidade.
do centroavante. Outra boa notícia foi o fato justamente de não ter feito a partida inteira de ontem nesse combinado, aí com a comissão técnica pensando, é claro, em estar melhor fisicamente para o jogo do Coritiba. Ele entrou aos 23 do segundo tempo, tivemos 10 minutos de acréscimos no jogo, ou seja, ficou 32 minutos em campo, um terço da partida, não se desgastou tanto, né? Então deve ter condições físicas para depois de uma longa viagem, que foi iniciada ontem mesmo, e a logística arrumada aí pelo Coritiba, também pelo staff do atleta, a seleção argelina é outra boa notícia, ele já chega nesta terça-feira, durante o dia que a capital paranaense vai poder descansar, e a ideia da comissão técnica do Coritiba é tê-lo como titular sim, para o duelo diante do Cuiabá, ou seja, prejuízos pequenos e ainda o atleta voltando em ótima fase com o seu faro goleador em dia para tentar ajudar o Coxa na sequência do Campeonato Brasileiro. Problemas para o técnico Thiago Kozlowski se concentram na dupla de zaga, já que ele não conta com vários atletas. O zagueiro Henrique tomou o terceiro cartão amarelo, o Reinaldo e o Thiago Dombrowski seguem se recuperando de cirurgias e teve aquele problema com o Kusevich no jogo contra o Atlético Mineiro. Depois ficamos sabendo que no entreveiro com o próprio companheiro Diogo Oliveira ele levou uma cabeçada, né? Fraturou aqui um osso da face e inclusive um caso cirúrgico que vai afastá-lo por cerca de 30 dias da equipe alviverde, só volta para a reta final do Campeonato Brasileiro. À disposição para os treinos, né, desta última semana, o Jean Pedroso e o Thalisson, os garotos que devem ser colocados como titulares. Ainda uma chance para o Maurício Antônio, ele que se recuperou de uma lesão muscular, vem conversando ali com a comissão técnica, disputa essa vaga com o Thalisson para jogar ao lado do Jean, mas está mais para o garoto porque participou da maior parte dos treinos na preparação para o duelo com o Cuiabá. O último treino será realizado nesta terça-feira e aí o técnico Thiago Kozlowski define a escalação, fica apenas esperando pelo retorno do Slimani. Se não tiver nenhum problema de atraso, de logística na viagem, ele deve ser titular sim para felicidade e esperança da torcida Coxa Branca, ainda mais com ele mantendo essa ótima média de gols pelo clube e também pela sua seleção. Osmar. Pois é, realmente o Slimani é artilheiro, né? E tomara realmente que possa ajudar muito o Coritiba nesta partida de amanhã contra o Cuiabá no estádio Major Antônio Couto Pereira.